Missões é amor, missões é vida, missões é o outro. Missões é você que está me esperando em algum lugar. Missões sou eu quando eu vou no intuito de servir ao próximo, de fazer aquilo que eu não aguento fazer, que eu não sei fazer, que eu não posso fazer, segundo as minhas condições, mas a gente acredita numa chamada do Altíssimo, do Eterno, no amor de Cristo que alcança todas as gerações, alcança povos, nações, línguas. Amor realmente é abdicar de tudo, é renunciar tudo, é sair do seu quadrado, é sair do seu apogeu, é sair do seu bem-querer, é sair de tudo que é conforto, renunciar a tudo e a si próprio, de preferência, para realmente repartir e dividir, principalmente da segunda fila em diante. A Guiné-Bissau me descobriu quando, numa ministração de uma missionária da Guiné-Bissau que esteve em nossa igreja no ano de 2010, e ela veio falar da terra da Guiné-Bissau. E aquilo ali foi trazendo para mim uma alegria incontrolável e uma emoção muito forte. E eu era, na ocasião, pastor da igreja, e no apelo que ela fez, eu estava em pranto, aos pés dela, chorando, me entregando para conhecer de perto a Guiné-Bissau, um país que fica na África Ocidental, um país pequeno, é menor até mesmo do que Rio de Janeiro, com 27 etnias, cultura diferente, aonde nós ficamos completamente perdidos se nós não nos adequarmos à situação do dia a dia. Mas é um país encantador, é uma terra fenomenal, e a gente ficou encantado quando conheceu, e desde que eu conheci Guiné-Bissau, nunca mais quis sair de lá. De fato, sair daqui para lá é você sair do seu conforto, você sair do seu eu, você sair dos seus princípios, você sair de toda a sua comodidade para poder entender outros princípios. Quando eu falo de outros princípios, eu falo praticamente de uma Bíblia prática, onde você vive o amor, onde você exala amor, precisa ter amor para você entrar numa outra cultura. Como é que pode você sair de uma terra em que você tem toda a sua comodidade, tem o seu conforto da sua casa, você pisar numa terra que não tem nem luz, nem energia, iluminação, não tem uma água potável, não tem estrutura, não tem uma educação, não tem uma saúde como a nossa. Muitas vezes a gente até reclama da nossa saúde, da nossa educação, mas aqui funcionam as coisas. E como é que você vai para uma terra dessa que não tem nada de estrutura? Realmente é você sair do seu, entrar praticamente no túnel do tempo, descobrir uma terra que parecia que estava morta, parecia que foi abandonada, 1500, 1600, e você vai e descobre essa terra e que tem muita coisa para você fazer lá. O projeto aconteceu praticamente no ano de 2011. Quando eu conheci a Yolanda, em 2010, em 2011 eu já estava lá e comecei a trabalhar com palestras, com casais, e daqui a pouquinho eu fui descobrindo que eu poderia fazer mais alguma coisa. Alguma voz falava comigo o tempo todo, sussurrava no meu ouvido: você pode, você tem, e quando for no próximo ano, você vai voltar aqui com a sua equipe e realizar o projeto que eu vou colocar em seu coração. Já era a voz do Pai falando comigo, mansinho e suave, do que nós poderíamos fazer naquela terra. As áreas de alcance da missão, ela abrange, numa totalidade, todo o país. Por quê? Porque se a gente trabalha apenas com o público, com o povo, a gente deixa de servir ao outro. E a gente entende que todas as pessoas devem ser servidas. Então, a área de alcance, ela vai desde a educação, vai à saúde, a gente trabalha também com esportes, ou seja, nós trabalhamos em todas as áreas em que a sociedade vive ou tenta sobreviver, entendendo toda a situação precária, abandonada,
um pouco ainda, a gente vê muita ocasião da escravatura. Você percebe o quanto você pode fazer e consegue fazer através daquilo que você propõe você mesmo fazer. Quem pode ir para Guiné-Bissau? Boa pergunta. Você pode ir para Guiné-Bissau, eu posso ir, todos nós podemos ir, desde que a gente entenda que nós vamos servir, nós vamos sair literalmente do nosso apogeu, vamos renunciar um pouco de nós mesmos para poder servirmos. Porque quando nós chegarmos na Guiné-Bissau, nós não podemos chegar na mesma visão que a gente saiu daqui, porque nós vamos enfrentar muitas barreiras, barreiras culturais, barreiras religiosas, barreiras de costumes, e a cultura é muito vasta e, por causa disso, você precisa, pelo menos, um certo preparo. A receptividade do povo é uma coisa assim impressionante. É um povo que, quando eu pisei pela primeira vez, ele te olha meio desconfiado, porque é um branco, está chegando na minha terra, como assim? E aí você começa a ver uns olhinhos, né, meio desconfiados, um povo bem intimista, e você precisa começar a contagiar, você precisa mostrar que você não é um branco, você não é uma pessoa poderosa, você não se coloca acima deles, você entende que naquele momento você precisa ser um com eles, e dessa forma você consegue fazer o que de fato você vai para fazer lá. Quando as pessoas perguntam quanto é ir lá, esse projeto é caro? Aí eu pergunto, quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida? Quanto vale você colocar uma colher de comida na boca de uma criança que come uma vez ao dia? Quanto vale você pegar uma bola de meia e levar uma bola mesmo, de verdade, chutar com alguém e fazer um projeto de futebol? Quanto vale você pegar umas crianças, adolescentes, e fazer uma maratona? Quanto vale você pegar umas mulheres, que muitas vezes não têm o que fazer, e colocar para elas uma cooperativa de costura? Quanto vale você pegar uns homens que não têm como trabalhar, em que trabalhar, e começar a trabalhar com eles, com laboratório de empreendedorismo? Então, não sei se eu te respondo, acho que você mesmo responde se esse projeto é caro ou não, quanto vale estar lá. As pessoas perguntam, para ir lá, tem algum preparo? Na verdade, o preparo começa em você, mas tem alguns critérios que realmente devemos observar, desde a saúde até a cultura. A saúde, geralmente, nós nos cuidamos muito, nós fazemos muita profilaxia, nós tratamos todo tipo de documentação e tem também o preparo para o campo. Esse preparo a gente chama de um preparo transcultural. Por isso nós temos uma escola de missões hoje, chamada MIMAM, onde prepara voluntários para entender o que é sair do seu país, o que é você entrar numa outra cultura, entrar num outro país, entender as estratégias e quais são os planos de metas e ações que você vai praticar naquele lugar. Então tem sim um certo preparo para poder estar lá. A população da Guiné-Bissau é uma população que, na sua totalidade, conta-se em torno de 1.600.000, 1.700.000 pessoas. Entre dessas tais, a grande maioria professa o islamismo, e tem ainda um grande número que é animista, e ainda muitas religiões folclóricas. O cristianismo lá está em torno de 1 a 1,5%, mas é esse aspecto que você vai encontrar. Tem 27 etnias, como eu falei, é um povo, ao mesmo tempo, é um povo unificado, mas tem algumas certas diferenças de tribo para tribo, de local para local, e você vai andando de acordo com cada cultura que é apresentada naquele país. Existem pelo menos 27 línguas nativas, tá? Além do crioulo, que é a língua nacional, e o português, que é o português luso, português de Portugal. O português é a língua oficial, onde as crianças, a partir do segundo ano, elas são obrigadas a aprender nas escolas. E tem o crioulo também, e mais as 27 línguas das etnias. Cada ano são experiências assim maravilhosas, muitas me impactam, muitas experiências nos impactam. E eu lembro de algumas experiências, tá? A gente tem experiências no mar, a gente tem experiências nas estradas, a gente tem experiências nos aeroportos, a gente tem experiências em diversos lugares da Guiné-Bissau. E uma das grandes experiências que nos impactou muito foi nós chegarmos numa aldeia e lá
existia um certo vulto, uma certa crendice, que existia um espírito que colocava medo nas pessoas, e esse espírito até se materializava. E a gente entendendo isso, e a gente olha para nós mesmos, né? Eu olho para mim e digo, o que, que eu vim fazer aqui? Ou deixo as pessoas da mesma forma, eu mudo. Então nós começamos a desafiar essa tal criatura, esse tal espírito, não apareceu nada, e por causa disso a gente começa a desmistificar essas coisas que existem no país que acabam deixando as pessoas medrosas e não deixam as pessoas se abrirem para o Evangelho de Cristo, que é maravilhoso tê-lo. Existe diferença demais entre a igreja daqui e a igreja africana. A igreja daqui, eu posso dizer, a igreja ocidental, ela tem muita diferença. Aqui nós temos o nosso modernismo, aqui nós temos as nossas liturgias, aqui nós temos a nossa mídia, aqui nós temos toda uma programação, nós temos energia, nós temos som, nós temos... Não, lá é o que eles têm. Então, como um povo, ele conta e canta muito a cultura dele, a gente tem cultos lá que são muito dançantes, são com muita vibração, mas é muito natural, muita coisa natural, muita coisa da terra. Então, por exemplo, você vê mulheres entrando lá pela igreja com latinhas, né, essas latinhas mesmo de baldezinhos pequenos, e dançando ali para poder fazer a oferta. Você vê as pessoas pegando objeto, pegando bolsa, pegando cadeira, coloca na cabeça, começa a dançar. Por quê? Tudo eles querem colocar para louvar a Deus. Literalmente, eles louvam a Deus com o corpo, e tudo que está em volta louva o Senhor. Cumpre na vida deles o que está escrito nos Salmos. Tudo que tem fôlego louva o Senhor. E até os seres inanimados, como eu falei, eles jogam para dentro também para todos louvarem o Senhor. Eu queria deixar uma mensagem para você que nos assiste. Não sei onde você está, se está no Rio, se está em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, se está em algum lugar do Brasil, fora do Brasil. Eu queria falar com você que você pode participar, que você deve participar. Conheça um pouco mais dos projetos, siga as nossas redes sociais, esteja conosco, não feche os seus olhos à necessidade de alguém, não tape os seus ouvidos ao clamor de alguém, e nunca encolha as suas mãos quando você pode estendê-las. Aonde você não pode ir, os seus olhos podem te levar, a sua oração pode te levar, e a sua contribuição pode fazer muito bem. Muito obrigado pela atenção. Eu quero pedir que Deus abençoe a todos.